Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. Esse aqui é aquele vídeo de lista que vocês gostam, que são 10 séries, não tem aqui minisséries, eu tirei as minisséries para ficar mais fácil a minha vida, e é óbvio que tem várias outras séries que eu gosto e que não vão estar aqui. E também, eu quero já deixar adiantado aqui, que só tem uma série aqui que é mais leve. Eu gosto muito de série que desgraça a nossa cabeça, em todos os sentidos, sabe? Seja porque é de crime real, seja porque é de ficção científica. Não é nada leve, gente. Eu só gosto de coisas assim mais mirabolantes, mais pesadas. E eu gosto de um belo de um drama mesmo. E eu quero saber no final desse vídeo quais são as séries que definem vocês, que vocês mais gostam. Enfim, vamos trocar figurinha. Eu sempre tô em busca de coisas novas pra assistir. Então todas as sugestões são muito bem-vindas. Olha, não tem uma ordem certa, eu fui listando aqui na medida que foi vindo na minha cabeça e eu já tenho aquelas mais que eu sempre volto e revejo. É isso aí, gente, eu revejo série. E a primeira que eu vou falar, inclusive, eu já vi 2 vezes inteira, todas as temporadas. E comecei a ver recentemente um episódio ou outro, porque eu realmente gosto muito dela, que é Breaking Bad, que vai contar a história do Walter White. Ele começa a mexer com as anfetaminas, ele precisa se tratar de um câncer, só que aí isso começa a virar uma coisa que alimenta o ego dele, ele vai começando a ter prazer em manipular esses lances de químicas todas, enfim. E eu adoro a construção desse personagem, de todos os outros personagens da série. Eu acho essa série um primor em todos os aspectos, no roteiro, na fotografia, na direção de atores. Gente, eu gosto muito de Breaking Bad. E uma série que é um spin-off dela, que ainda não acabou, mas que tá aqui nessa lista também, é o Better Call Saul, que vai contar a história do Saul, né, que é o advogado que aparece lá no Breaking Bad. E uma das coisas que mais me encanta em Better Call Saul é que não ficou uma série que é só um acessório de Breaking Bad. Ela tem vida própria, sabe? Ela é bastante interessante. Os personagens que surgiram, que vai contar a vida do Jimmy antes da história que acontece no Breaking Bad, é muito cheia de estofo, é muito interessante também. Todos os personagens que aparecem na série são extremamente grandiosos e estimulam nossa curiosidade de querer continuar assistindo. Eu gosto muito do Better Call Saul. A gente agora tá na última temporada de Better Call Saul, que eu ainda não finalizei. Eu acho que ainda nem acabou, na real, porque eu dei uma paradinha, que eu tive de férias agora, eu dei uma paradinha de assistir e agora eu tô voltando. Eu acho que, inclusive, Better Call Saul consegue ser melhor que Breaking Bad em muitos momentos. É maravilhosa. Essa dupla é um primor, na minha opinião. É Mr. Robot, que eu sou fissurada por esse universo, que a gente vai ter um universo de um hacker, né? E eu considero ele um hacker super do bem, assim, que ele vai querer explodir com o sistema. E eu acho que é uma série que ela vai criticar o capitalismo. Tudo que critica o capitalismo me interessa. E ainda vai ter algumas outras coisas que me interessam, que dão uma explodida na nossa cabeça, sabe? Em termos de narrativa mesmo, como a história é construída, alguns plot twists, elementos surpresas que você fala assim, uou, eu não tinha percebido isso. E é uma série muito cheia de detalhes, né, que eu inclusive revi depois de um tempo, porque muitas coisas eu fui perdendo, que eu perdia, sabe, de informações. Ela não é uma série que você consegue codificá-la na primeira camada só. Ela tem muitas camadas, muitos pontos de discussão sobre a nossa sociedade, por isso que ela me interessa demais. Ela tá disponível na Prime Video, mas se eu não me engano, a última temporada dela não estava disponível na época. Eu tive que dar os meus pulos para poder assistir e eu não verifiquei se a última temporada chegou. Mas é uma série que, pra mim, tá entre as melhores séries do mundo. Ela não envelhece, sabe? Ela não é tão antiga também, mas ela não envelhece. As discussões estão ali. Eu acho que a gente tem mesmo que destruir esses bancos, essas grandes empresas. Só assim é que a gente poderia começar
a pensar em reconstruir, né, e fazer esse mundo um lugar melhor. Enfim, eu adoro esses hackers do bem, vamos dizer assim, e os hackers que invadem os lugares certos, né, porque tem hacker aí que fica invadindo conta do Instagram de gente que não faz mal a ninguém. Enfim, gente, se é hacker, que seja um hacker que invada o Itaú, né, tire o nome do Serasa de quem é pobre, né, não é verdade? A próxima série da lista é Leftovers, que é uma série que está disponível na HBO Max. Eu acho que não teve muita audiência na época e ela acabou meio que sendo cancelada. Eu acho que ela teve um final muito prematuro. Ela tem um final, mas eu acho que poderia ser explorado muito mais aspectos que não foram explorados. E é uma série que vai contar a história de um lugar que, no primeiro episódio, várias pessoas desaparecem. Então acontece um efeito no mundo e as pessoas desaparecem sem nenhuma explicação. E isso é importante, mas ao mesmo tempo pouco importa também por que elas sumiram, sabe? Não importa muito, mas esse sumiço dessas pessoas vai fazer com que modifique a vida de quem ficou. E aí a gente vai acompanhar a história das pessoas que vivem nessa cidade e tudo que foi gerado por conta dessas perdas, né? Por conta desse sumiço dessas pessoas. E aí a gente vai ter vários elementos inusitados nessa série. Vai abordar um pouco de uma realidade paralela, de outros mundos. A gente começa a entrar num realismo mais fantástico, vamos dizer assim. E todos os personagens que são construídos ali também são extremamente interessantes. A gente vai ter a discussão do que é fé, do que é religião, de crenças, né? De como pessoas manipulam as outras por conta das coisas que acredita. E na verdade, ela, de alguma maneira ou de outra, é uma série que vai falar sobre o amor, né? Tudo desemboca na questão do amor. Enfim, tem uma coisa meio que de mística nessa série. E, aliás, uma outra série que tá dentro dessa minha lista aqui das melhores séries pra me conhecer é o Dark, que eu acho que também tem como temática no fundo, nem precisa ir tão fundo assim, que é a questão do amor, né? Que tudo que a gente faz pra ficar com quem a gente gosta, mas de uma forma não óbvia, né? Dark também tá entre as minhas melhores séries, né? Pra me conhecer, que é muito minha cara, porque vai falar sobre a questão da viagem no tempo. É uma série alemã que tá disponível na Netflix. Tem 3 temporadas só. E eu gosto muito porque é uma série bastante redondinha, se eu não me engano ela foi pensada para ter 3 temporadas mesmo. A gente também vai ter essa questão do desaparecimento de pessoas, né, assim, por que essas pessoas desaparecem, só que elas viajam no tempo em Dark. Eu lembro que eu assisti a série Dark 2 vezes, todas as temporadas. Porque no começo eu também tive muita dificuldade de entender, ela é muito cheia de detalhes, você tem que ficar pensando na árvore genealógica dos personagens. Eu gosto... Tem gente que teve preguiça porque no começo é meio difícil de entender, mas depois que você pega o fio da meada, fica muito fácil. É divertido você tentar decifrar todo o quebra-cabeça da série, mas também depois que você passou essa primeira etapa, que é decifrar todos esses quebra-cabeças mirabolantes que a série vai construindo, para além disso, todas as simbologias e discussões que são trazidas pra gente pensar sobre são muito, muito incríveis. Uma outra série que eu gosto muito, 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 que eu fiz até vídeo sobre ela aqui no canal, é bem recente, é o Ruptura. Teve só uma temporada, né? Vai provavelmente ter a segunda, porque ela termina de um jeito que você fica assim, uou, como assim? Acabou, eu quero mais, eu quero mais. É uma série que está disponível na Apple TV e ela vai falar de pessoas que elas são contratadas por uma empresa e a partir do momento que elas são contratadas por essa empresa, elas vão ter uma ruptura no cérebro delas. Então, quando elas vão trabalhar, é como se apagasse, quando ela entra nessa empresa, tudo que diz respeito à vida pessoal dessas pessoas é apagado. Então toda a vida dela que é fora do trabalho, ela não vai ter lembranças quando ela entra dentro dessa empresa. E quando ela vai embora, depois que dá o horário comercial, o horário que acabou, o horário de trabalho, ela vai para a vida dela, para a casa dela, para a família dela, para a vida dela normal, e ela não vai ter memórias do que acontece na empresa, né? Então é uma discussão bastante forte sobre a questão da sua força de trabalho, da mão de obra, do capitalismo, né, do seu tempo,
o que você faz com o seu tempo. Tem uma discussão muito interessante sobre você é o seu trabalho, sabe? Eu fiz um vídeo bastante legal sobre essa série, que eu vou deixar linkado aqui, e eu tenho um episódio do meu podcast que eu falo bastante sobre a questão do trabalho e dessa série, que eu vou deixar aqui na descrição o link do meu podcast, caso você não tenha escutado ainda, que é o Segredo de Liquidificador. Tem 10 episódios por enquanto e você pode ouvir todos, assim, numa sequência, maratonar, porque cada episódio tem de 15 a 20 minutos e tem um deles que eu falo sobre ruptura, e porque eu fiquei muito fissurada com essa série, eu fiquei muito mexida quando eu assisti. E foi esse ano, não faz muito tempo. Uma outra série que eu gosto muito, mas infelizmente ela foi cancelada, só teve 2 temporadas, mas essas 2 temporadas foram incríveis, é uma série mais antigona, que é Carnivale, que está disponível na HBO Max. Carnivale é uma série que vai falar sobre um cara, né, um jovem rapaz, que ele perde a mãe dele, ela morre, começa assim a série. E aí, nesse momento que ele perde a mãe, chega uma galera para desapropriar ele daquela região, que ele não pode mais ficar ali naquele terreno que ele tá, da casa e tal. E nisso aparece uma trupe de circo. E essa trupe de circo resolve adotá-lo, né? Cuidar dele enquanto ele se recupera desse baque da perda da mãe. E aos poucos a gente percebe que esse cara tem uma espécie de poder, acontece uma coisa meio mágica nessa série, meio mística, que ele tem esse poder de curar as pessoas. Só que cada vez que ele comete uma cura, né, que ele cura uma pessoa de alguma doença, de alguma coisa muito grave, isso tem um preço, né, ele tem que pagar, ele consegue salvar uma pessoa, mas outra pessoa morre, sabe? Enfim, os personagens do circo são maravilhosos, porque tem todas aquelas figuras que são conhecidas da gente, né? Que tem várias histórias, né? Os personagens do circo, tem o anão, as irmãs gêmeas que fazem stripper, tem a personagem que faz a monga, enfim, tem todos os personagens do circo. E em paralelo a isso, acontece uma história que é com um fundamentalista religioso. Então tem esse embate, né, da magia desse rapaz que vive no circo com esse fundamentalista religioso, com esse padre, que, como vocês devem imaginar, né, como muitas histórias que tratam sobre o tema da religião, de padres, enfim, ele é um cara extremamente corrupto, ele é obsceno, né, ele faz coisas erradas, sexualmente, né, pensando que ele é um padre, ele não poderia fazer determinadas coisas, e ele é terrível, assim, com um caráter duvidoso, vamos dizer. E aí, de alguma maneira, esse rapaz e esse padre têm uma espécie de conexão. Enfim, é uma série bastante interessante que vai falar sobre essas coisas misteriosas da vida, só que ela foi cancelada, porque eu acho que não tinha muito público, mas ela é extremamente interessante, bonita visualmente. Eu adoro particularmente as produções da HBO, acho que eles são os melhores no que eles fazem, apesar que eu acho que eles estão perdendo um pouco de espaço atualmente nas produções para Apple TV, que eu acho que a Apple tá com uma curadoria excelente, com produções brilhantes. Mas é aquela coisa, né, a HBO ela produz muita coisa, e toda semana tem lançamento, tem coisa nova, e é óbvio que as coisas acabam sendo mais sucateadas, uma coisinha ou outra ali, né? E uma outra série da HBO que tá aqui na minha lista é uma que é meio que nova também, que é Euphoria, que por enquanto tem 2 temporadas, eu acho que deve ter uma terceira, não sei, porque é uma série super premiada e tal. Eu gosto muito de Euphoria, porque é uma série jovem, né? Aliás, eu fico questionando se é tão jovem assim, porque ela é bem pesada, que vai falar, né, de muito desse universo de drogas, descobertas da sexualidade. Muita gente não gosta da 2ª temporada, acha que há um exagero no consumo de drogas, na forma como eles expõem esses jovens, tanto na questão do uso de drogas, quanto na questão da sexualidade, né? Que tem muita cena que expõe as atrizes e os atores em seus corpos e tal, mas eu particularmente me agrada muito esse universo, a fotografia da série eu acho brilhante. Tem um negócio que acontece na 2ª temporada que eles usam de uma peça de teatro para argumentar algumas questões que acontecem com esses jovens, que eu particularmente acho brilhante como é usada essa peça de teatro.
E para além do roteiro, das atuações, que são brilhantes na minha opinião, as atuações, é uma série muito bonita visualmente, sabe? E eu gosto de ver coisas que são bonitas visualmente, eu me encanto, eu sou facilmente comprada por uma produção que é muito bonita, assim, porque fotografia é uma coisa que me interessa demais. A penúltima série que eu quero falar é uma que é relativamente antiga também, que é Fargo, que teve 4 temporadas, tá disponível na Netflix. Eu acho que tá disponível na Netflix ainda, não sei. E essa série, ela foi inspirada num filme dos irmãos Coen, que tem o mesmo nome, né, Fargo. O filme foi protagonizado pela Frances McDormand, que é uma atriz que eu acho sensacional, inclusive ela ganhou o Oscar por esse filme. E ela faz parte da primeira temporada de Fargo, que é uma série que vai falar sobre assassinatos, crimes numa cidade pequenininha lá em Minnesota. Então acontecem crimes violentíssimos, assim, não é fichinha, sabe, esses crimes que acontecem. Tranquilinhos, são assassinatos muito violentos, é bastante sangrenta essa série, e aí vai rolar a investigação. Então é uma série de antologia, né, cada temporada vai tratar de uma história diferente. Então você pode assistir a primeira temporada, se encerrar ali, a segunda temporada já é diferente, e assim por diante. Mas pra vocês não pensarem que eu só gosto de coisa pesada, e que explode a cabeça, ficção científica e tudo mais, eu vou citar aqui uma série que é a minha série conforto, que eu assisto toda vez que eu tô de TPM, eu vejo uma coisa ou outra sempre, já assisti a série 2 ou 3 vezes inteirona, assim, sabe, que é pra relaxar antes de dormir quando eu não quero pensar muito, é Gilmore Girls. Traz muito da minha juventude nela, né, quando eu olho pra Rory. Eu me identifico muito com a Rory, com a adolescente que ela foi, aquela adolescente que gostava de ler, de estudar. Eu acho que é uma série que não envelheceu bem. Eu vejo que ela tem muitos problemas de discursos graves, coisas que eu realmente não me identifico hoje de forma alguma, que eu acho que se eu fosse adolescente hoje e assistisse essa série do jeitinho que ela é hoje, quer dizer, se eu fosse adolescente hoje, com o pensamento que eu tenho hoje adulta, né? Eu não me identificaria nem um pouco, eu ia repudiar muito essa série, mas ela tá dentro daquele baú de guardados de coisas que eu guardo com amor no meu coração. Era muito diferente, então era o que tinha pra aquele momento, né? Hoje em dia eu acho que os adolescentes têm coisas melhores pra assistir, como por exemplo Heartstopper, tem Sex Education, que são séries muito mais interessantes, que abordam questões importantíssimas de uma forma muito contundente. Deixa aqui as séries de vocês do coração pra gente ir trocando figurinhas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso. Tchau!